Interessante, eu estava orando, estava pensando o que eu vou ministrar esse domingo. E normalmente quando nós compartilhamos coisas por pessoas, casais, coisas assim, a gente pega um assunto que a gente dominou mesmo, sabe? A gente praticou bem na nossa vida, coisas assim, já conquistou esse lado. Mas hoje à noite eu quero falar sobre um assunto que pessoalmente, eu ainda tenho uma luta contra essa tendência humana que eu tenho. É interessante como pessoas, como humanos, nós temos algumas tendências natas que estão dentro de nós. E eu estou falando de tendências negativas, tendências pecaminosas até, para fazer as coisas. Então eu quero abordar esse assunto que eu estou fazendo nessa época da minha vida. Quando lá nos States a gente tem um jogo, uma coisa até crianças faz que eles chamam hot potato, a batata quente. Então eles pegam uma coisa que representa como uma batata, sabe, uma bola, alguma coisa, e ele joga para a próxima pessoa. Aquele outra pessoa, se ele demora muito para segurando, pessoas falam hot potato, e a cara precisa jogar para o próximo porque é uma coisa quente. É interessante porque esse assunto que eu vou falar hoje à noite é uma das coisas que ninguém quer ficar com essa coisa. Eles sempre, quando acontece na vida, eles querem jogar essa coisa para outra pessoa. Quando eu falei que esse assunto eu vou revelar, eu vou falar, mas começou, é parte da nossa natureza humana, começou com o primeiro homem. Então, eu quero falar, o título é Não Foi Minha Culpa. Em Gênesis 3:12, tem um versículo que cada vez, eu vou falar tantos anos lendo a Bíblia, cada vez eu ler esse versículo, eu fico meio chocado. E Adão, Deus estava confrontando ele, e ele falou, foi a mulher que me deste para companheira, que me deu do fruto e eu comi. Ou seja, foi a culpa do quem nesse versículo? Mulher. Mulher deu a fruto por ele. Mas ele culpou mais nessa história. Foi Deus que deu essa mulher para mim. Então, esse cara tem um PhD em culpando outros, sabe? Ele conseguiu, num versículo, culpar a mulher e Deus no mesmo tempo, sabe? Ele é muito bom com esse batata quente. Deus estava, imagina, é uma coisa, sua esposa te confronta, um amigo te confronta, mas Deus estava confrontando ele, já sabendo a resposta, e ele fala, eu? Não foi eu. Foi a mulher que você me deu. E ela me deu esse fruto e eu comi, sabe? Então, essa coisa da culpa, eu comecei a pensar sobre minha vida. Como é uma coisa nata para mim, para culpar. Em nossa casa, a gente fez uma pequena reforma em nossa cozinha. E, em geral, a gente terminou, mas faltou algumas coisinhas. Uma das coisas que faltou, eles colocaram uma coisa para colocar lustres lá na parede, em cima da pia. Então, o que faltou era por eu colocar as lustres fazer a conexão esses luzes lá naquele coisa, sabe? E Debbie pediu por mim para fazer. Mas eu tinha uma culpa, eu tinha um motivo que eu não pode. Então eu falei, não, hoje não é uma semana, eu estou preparando para alguma coisa, sabe? A próxima semana ela pediu de novo, e eu tinha outra desculpa, Passou mais um mês, e tinha mais algumas outras,
desculpas. E é ruim, é uma coisa quando o que você precisa arrumar está num lugar escondido, mas cada vez Debbie estava lavando louça ou fazendo alguma coisa na pia, ela estava lembrando que eu estava culpando qualquer outra coisa para não fazer essa coisa. E passou um ano. Gente, passou 2 anos. Foi mais ou menos isso, né, Debbie? 3 anos. Foi um pouco mais de 3 anos, ok? Mas graças a Deus. Um dia, sabe o que é? Eu até me confrontei dessa coisa, porque é uma coisa só colocar a luz, não era uma grande coisa, sabe? Só demorou, sei lá, meia hora para fazer. E um dia eu pensei, o que eu estou fazendo não é certo, sabe? Então eu vou fazer hoje, vou fazer agora. E agora, cada vez eu ligo a luz, sabe? Nós temos luz na cozinha. Eu fico até com vergonha que eu demorei tanto tempo para ter luz na nossa cozinha, sabe? Por que eu fiz isso? Porque eu sempre tinha uma culpa, eu sempre tinha uma razão que eu não estava fazendo o que eu estava sabendo eu devo fazer. Eu sei que vocês estão me julgando, eu estou sentindo esse espírito de julgamento nessa direção, sabe? Mas só lembra, quantas esposas aqui tem uma coisa você pediu para seu marido para fazer aquilo e não ainda fez alguma coisa, sabe? Então, dá uma assim por ele, seus filhos, coisa assim. Eu coloquei como uma frase mais ou menos onde nós estamos chegando. Quando eu culpo os outros, eu perco uma oportunidade para aprender alguma coisa, mudar alguma coisa e crescer. E esse é onde a gente quer chegar hoje. Essa pessoa está lendo para o filho a história de Adão e Eva e fala, se eles não tinham pais, quem eles culpavam por todos os seus problemas? Não foi tão engraçado, ok, eu vou... 1970, se uma criança tinha notas bem baixas, sabe? Eles falaram com o filho. Agora, 2016, a culpa é os pais, a culpa é os professores, coisas assim. Ou seja, esse demonstra uma maneira que a gente até culturalmente é bom culpar todo mundo por nossos problemas. Se nós somos pobres é porque o governo é corrupto. Se nós estamos isso é por causa disso. Se eu pequei é porque a tentação estava perto. Se eu não estou vivendo bem cristã, sabe, é porque minha igreja não tem louvor bom. Se eu estou fazendo isso, a gente tem um motivo por cada coisa. E uma justificação de qualquer coisa que nós estamos fazendo, que a gente sabe e deve fazer. É um momento, e meu desejo é hoje à noite, a gente vai falar, eu não vou culpar mais. E que essa semana e esse mês, quando você vai pegar você mesmo, se você começa a culpar outros por as coisas que você realmente deve fazer. Gente, a gente começou uma meia dieta, tentando, sabe, comer um pouco mais saudável. E a gente foi lá para comprar um pão mais saudável. E era mais ou menos R$50 cada coisa. Então eu pensei, sabe, Debbie, eu sei como fazer pão, eu vou fazer o próprio pão integral em nossa casa. Então eu fiquei bem animado para fazer isso. Então, mas eu pensei, eu vou comprar algumas panelas, como se chama esse tipo? Essas formas, que não tem, que não gruda, nada gruda. Não escuta essa parte, Debbie. Debbie tinha algumas formas assim, sabe? Mas era um pouco maior e ela fez brownies naquele coisa. Oxe, faz brownie muito gostoso, coisa assim. Mas os brownies que ela faz, sabe, gruda do mesmo jeito. E Debbie, em vez de inventando outro tipo de plástico, outra maneira para cortar esses brownies, sabe? Ela escolhe uma faca, normalmente a faca mais afiada possível, sabe?
E ela pega essa coisa, e até quando ela corta, sabe, eu não falo nada, sabe, mas eu ouvi aquele som. Em minha cabeça eu estou pensando, quantos pedaços dessa coisa está entrando no brownie, mas é gostoso do mesmo jeito, então não importa. Então todas as nossas formas de brownies têm essas linhas onde ela... Mas eu não levantei essa questão. Então, eu comprei essas formas, e eu sei, se você cuida bem, que vai demorar muito tempo e pode ser usado por muito tempo. Então, eu comprei esses dois. Era um pouco caro, mas vale a pena. E eu peguei em um dia bem bom, sabe? Bem bom. Eu falei com a Debbie, a voz, sabe? Eu até ensaiei um pouquinho para falar no tom certo, sabe? A maneira certa, sabe? E eu falei, Debbie, sabe? Esses fornos aqui eu estou usando para fazer esse pão, coisa assim. E se você pode usar todas as coisas na casa, sabe? Mas se você pode deixar essas duas formas, deixa por mim usar exclusivamente, sabe? E ela falou, mas por quê? Poxa, eu já sabia, vai começar a arrumar problema, sabe? Eu estava lá, não, porque às vezes aconteceu algumas vezes onde você usou uma faca como? Só fala, eu não uso. Quando eu fiz coisas assim, o problema também, gente, eu não ensaiei essa parte da conversa, sabe? Então eu estava totalmente despreparado, sabe? Eu pensei, e a única coisa que entrou na minha cabeça é uma coisa da CD. Então eu tinha, esse é um dos meus CDs prediletos, Keith Green. Oxe, eu amei esse CD. CDs era uma coisa, eu não cuido tudo das minhas coisas com muito carinho, mas CD era alguma coisa importante para mim. Eu não quero ouvir nenhum problema, eu gosto música e eu gosto de música pura. Então, todos os meus CDs que eu tenho, quando eu tiro, eu nunca pego assim, eu sempre tiro da maneira certa, eu uso e depois de uso, eu coloco de volta, e não só coloca de volta, eu coloco onde está certinho, sabe, certo, e eu fecho a coisa. E esse funcionou muito bem até eu casei. Mas depois do casamento, às vezes, sabe, algumas outras pessoas têm outras doutrinas sobre como recolocar a CD. E eu lembro, uma vez eu estava até querendo ouvir um certo CD, e eu abro a coisa, e era vazio. Eu pensei, como é possível, sabe? Vocês vão ver, é bem pior do que trocando uma lâmpada, mexendo com a CD do homem, sabe? É muito ruim. E o que aconteceu? A Debbie, eu vi, e lá em cima tinha uma pilha de CDs, sabe, em cima da coisa. Oxe, eu quase morri, eu peguei todos esses, eu coloquei de volta. E a gente tinha uma conversa sobre isso, né? E depois, o que aconteceu? Eu abria uma coisa minha, tinha CD do outro. Então, eu procurei esse CD, era outro cantor, e eu fui lá, eu achei ele, eu abri aquele, pensando que só foi uma troca assim. Não, foi 5 trocas, quem sabe, ainda eu estou procurando esse CD, sabe? Então, eu falei com Debbie, porque ela estava querendo uma prova que mais ou menos ela faz essas coisas, sabe? E eu falei com ele, sabe, por exemplo, como você trata meus CDs, não é problema, não estou te culpando, mas eu estou... Gente, parece... E ela ficou meio assim, ela fala, mas sabe o que é? Você usou aquele mexedeira, como se chama isso? Batedeira, obrigado.
A coisa mexe, então vamos chamar isso de mexedeira hoje à noite, tá? Tão perfeito aqui esse pessoal, sabe? Que é a palavra certa sempre, né? Batedeira. Então ela falou, mas você usou a batedeira a semana passada e você não limpou. Gente, eu estava confuso. Eu vou confessar, eu ainda estou confuso, sabe? Mas por Debbie, alguma coisa, tinha uma ligação que, mais ou menos, você está culpado porque 3 semanas, 1 ano atrás, você deixou a batedeira com um pouquinho de sujo, sabe? Aquele coisa. Então, esse era o quê? Então, não era pouquinho sujo, era sujo média. E esse argumento fica bem melhor agora que é... Deixa eu me defender agora. Então, ele me fez essa colocação com relação às formas, né? Ele, então, eu comprei essas formas para fazer pão e eu gostaria que você não usasse essas formas. Eu falei, como assim não usar suas formas? É nossas formas, né? Daí ele, não, é porque, né, às vezes você usa a faca e, né, risca tudo e tal, e eu não quero que risque essas formas. E daí eu fui um pouco reativa, né? Como assim? Quando que eu fiz isso, né? E daí eu falei assim, eu não acredito que você está reclamando do jeito que eu cuido das coisas. Você está reclamando do jeito que eu cuido das coisas. Daí, quando ele falou assim, não, mas vê, por exemplo, meu CD. Daí falou toda essa história dos CDs, né? Daí eu não acreditava que ele estava falando sobre isso. Eu falei assim, meu Deus, eu posso dar 1000 exemplos de coisas que você não cuida direito. Ele falou, me dá um exemplo, então. Para vocês que não são casados... Eu não falei desse jeito, eu falei, então me dá. Os solteiros estão dando uma aula aqui de como que é o casamento, tá? E eu falei para ele assim, por exemplo, eu falei assim, a batedeira que você usou. Eu falei assim, a última vez que você usou a batedeira, você sabe o estado que você deixou a batedeira? Ele estava fazendo pão, põe a farinha lá dentro, deixa o negócio bater, né? Farinha por todo lado, em volta ali, e depois fica aquele negócio grudado assim, dentro, nas peças da batedeira, e depois, não sei como, esquece que fez o negócio, deixa ali, e eu, como não sabia que ele tinha feito, eu fui descobrir 1 ou 2 dias depois, quando eu fui lá, falei, meu Deus, olha o estado dessa batedeira, cheia de coisa. Por isso que eu usei o exemplo da batedeira. É bem mais claro agora. Obrigado, Debbie. E todas as mulheres concordam contigo. Então, eu vou analisar essa coisa. Então, para explicar essa dinâmica que acontece em nossas vidas, essa é a torta de culpa. Ou seja, esse é quando a pessoa está culpando 100%, tá? Então, esse mais ou menos é como foi analisado. Então, essa é parte da Debbie, mas a grande parte, a maior parte é do Skip. E, gente, esse não só funciona com formas, coisas assim. Quase 98% das coisas do nosso casamento, mais ou menos, em minha perspectiva, funciona alguma coisa parecida. Então, mas o que é engraçado dessa coisa, Debbie até fala que mais ou menos esse é assim, mas eu sei que na cabeça dela, ela pensa mais assim. Eu tenho um leve, tudo bem, eu risquei algumas formas, ok, mas você não limpou aquele máquina outro dia. E eu brinco porque a verdade, de verdade, eu acho, esse é mais o que Debbie acha. Adão, ele foi mais ou menos essa mesma coisa, ou seja,
com certeza ele achou que ele fez alguma coisa. Sim, eu comi aquele fruto. Mas, uma grande parte desse torta era a mulher que me deu esse fruto. E se sobra alguma coisa, com certeza é tua culpa, porque você me deu essa mulher tão imperfeita em minha vida. E é interessante como não era uma coisa onde ele aceitou a responsabilidade dele. E quando nós não assumimos nossa parte, ou seja, que realmente a gente fez alguma coisa errada, nós não podemos aprender, nós não podemos mudar. Não preciso aprender porque não foi minha culpa. Não preciso mudar nada porque não foi minha culpa. E até muitos casais vivem com essa coisa. Às vezes, sabe, eu lembro até a gente conversando no começo do nosso casamento e Debbie até falando alguma coisa que por mim não era certo o jeito que ela estava falando. E ela falou: mas não é minha culpa. Mas eu falei: não, mas você falou desse jeito, como não é sua culpa? Ela falou: não é minha culpa, porque eu normalmente não falo desse jeito. Você me provocou para falar desse jeito, então você está culpado com a maior parte da torta, sabe? Então, por ela era bem óbvio assim, e por mim não foi bem assim. E era interessante que, graças a Deus, a gente conversou muito e a gente até trabalhou em nós mesmos. Porque em casamento, quando você está solteiro, a vida é assim: nós não podemos mudar nosso cônjuge. E quando nós entendemos isso, que não é nossa responsabilidade para mudar nossa cônjuge, que a nossa responsabilidade é para trabalhar em nós mesmos, a gente para de culpar, e quando nós paramos de culpar, a gente toma responsabilidade e a gente pode começar a mudar. Nós temos alguém em nossa igreja que mais ou menos estava com problemas com os filhos. E eles falaram conosco que era mais ou menos, não é 100% da culpa, mas aquele 75% é a nossa culpa como pastores, porque a gente não tinha aquele curso Pais e Filhos. Era nossa culpa. E depois, quando a gente tinha esse curso, era nossa culpa que a gente não colocou na noite que eles tinham livre. Era interessante, até nessa questão, a gente deu um livro maravilhoso, um livro de James Dobson, Criando Filhos. Ele tem Criando Meninas também. Eu vou falar, se você é um pai, vale a pena ler, esse livro é maravilhoso. A gente deu esse livro para eles. E um ano depois, eles marcaram um tempo de novo conosco. Eu esqueci que a gente deu esse livro para eles. E eles falaram os problemas, ou seja, os mesmos problemas 3 anos depois. E porque eu esqueci, gente, é meio insensível esquecer essa coisa, mas eu esqueci. E eu falei com eles: olha, vocês precisam ler um livro do James Dobson. E a esposa falou: não, a gente já tem esse livro, vocês me deram esse livro. Ah, legal, vocês leram? Não, a gente não leu ainda, porque a gente é bem ocupado. Tinha muitas coisas acontecendo, que eles têm uma vida bem cheia de coisas mesmo. Mas sabe o que acontece? Às vezes, até por aquele casal, eles sentem melhor, porque quando os filhos estão fazendo coisas erradas em vida e os filhos não estão indo em uma direção boa, eles não estão culpados. Por quê? Porque pode culpar os pastores, líder de célula, aquele amigo, aquele pessoa que falou uma coisa ofensiva. E quando nós fazemos isso, viu, gente, é uma coisa nata da gente desde a criação. Desde aquele primeiro dia, a gente nasceu, a humanidade nasceu querendo culpar, porque quando nós fazemos isso, a gente não precisa fazer o que é necessário para mudar. E essa é a chave daquele coisa. Quando eu culpo os outros, eu perco uma oportunidade para aprender. Como foi falado,
quando eu tenho essa tendência até para culpar, eu penso, então, o que eu preciso aprender nessa coisa? Por exemplo, nesse caso de pais e filhos. Então, eu vou parar de culpar os pastores, eu vou parar de culpar essa outra pessoa por isso. Então, o que eu preciso aprender? Você precisa aprender como ter algumas habilidades como pai. Gente, isso não é uma coisa que veio naturalmente por todos nós. Especialmente se veio de uma família disfuncional, uma família que não era saudável, que não praticou práticas saudáveis. Então, nós precisamos um pouco mais de ajuda. E o que é muito bom, num lado, é que tem muita ajuda hoje em dia. Tem muitos livros bons sobre criação do filhos. Qualquer livro do Lehman, Como Ter um Filho Novo até Sexta-feira. Ele tem todos esses livros. Como Ter um Marido Novo até Sexta-feira. Ele tem todos esses livros. Tudo que esse cara escrito é muito bom nesse assunto. Então, o que acontece é, quando eu paro de essa tendência para culpar, eu penso, então, o que eu posso fazer? E é engraçado, quando eu paro de culpar minha agenda, as coisas que eu faço, eu até paro de trocar uma lâmpada. Outra coisa é eu posso mudar. Depois, até aprendendo as coisas, as práticas, você senta com seus filhos e fala, filho, a gente aprendeu alguns novos conceitos. Eu lembro, Pastor Miguel, a gente era pastores da comunidade, e Pastor Miguel, ele estava pensando em fazer esse curso de pais e filhos da nossa igreja. E antes de nós fazer, a gente não só faz um curso assim, ele estava querendo, realmente viu se era bom. Então ele mandou todos os pastores para fazer aquele curso, menos ele. E a gente fez esse curso de pais e filhos, era muito interessante para nós, a gente aprendeu muitas coisas. E em vários momentos a gente sentou com nossos filhos e a gente falou, filho, agora essa coisa vai mudar, a gente vai começar a fazer alguma coisa diferente. Até agora, papai e mamãe só estavam fazendo esse jeito, agora a gente mudou o nosso jeito. E, gente, a nossa nível de resultados mudou bastante. Meus filhos, eles estavam visitando a gente aqui em Brasil e assistindo, Debbie forçou eles a assistir alguns vídeos deles quando eles eram pequenos. E em um momento, o filho mais velho, as outras filhas estavam falando, puxa, ele era um sarna, por que vocês não deram vara por ele nesse momento, sabe? É engraçado, eles olhando esse momento. E sabe que quando eles falaram isso, eu pensei a mesma coisa. Debbie, por que você não deu a vara por ele naquele momento? Não, estou brincando. E o que era naquele momento foi antes da nosso curso, ou seja, quando a gente aprendeu, e não só aprendeu princípios, mas a gente mudou como nós fizemos as coisas. E quando nós fizemos isso, realmente a gente cresceu. E esse, independente de qual área que você faz. E eu sei, quando, ou mais, esses meses, esses últimos 3, 4 meses, estava esforçando bastante para não culpar. Então, quando eu estou pronto para julgar, não, eu fiz isso, eu paro essa coisa e eu tomo a responsabilidade por as coisas. Esse mais ou menos, a gente tinha culto às 7 horas à noite, então esse era mais ou menos eu ficando pronto por culto domingo à noite. E esse era a Debbie. E lá embaixo aquele homem falou, eu não acredito que você não está pronto ainda. Debbie e eu, a gente, era interessante, Debbie e eu, porque a gente é pastores, é muito bom para a gente chegar na igreja antes do culto começa. Então, é uma prática que a gente tenta fazer. Então, a gente estava com um desafio, porque estava chegando bem na hora, sabe, às vezes até um pouco atrasado.
E nós entendemos bem, os homens entendem bem quando a gente está atrasado do culto é por causa da nossa esposa, normalmente, porque ela precisa, sabe, fazer muito mais do que nós. E eu vou falar, não era uma coisa, Debbie é culpada, como eu estava tentando ser bravo, coisa assim. Mas eu sabia que quando a gente atrasou, era por causa de Debbie, 100% das vezes, porque eu sempre estava pronto. Eu lembro que a gente tinha várias conversas sobre isso, e é interessante, quando você culpa outros, sabe, a coisa está resolvida, você não está procurando mais uma resposta, você não está procurando uma conversa, não precisa uma conversa. Debbie começa a ficar pronta mais cedo, é fácil resolver essa questão. É interessante porque nós temos uma boa prática de conversa. Em nosso casamento, a gente separa muito tempo. No começo do nosso casamento, a gente separou muito tempo, todos os dias. E Debbie falou de uma maneira ela sempre foi bem sábia em como ela expressou as coisas, as frustrações dela. E ela falou, sabe o que é? Você só precisa fazer isso com o cabelo. E você só coloca a roupa e você está pronta, mas eu preciso arrumar as crianças, eu preciso dar comida para eles, eu preciso fazer isso. E também, só para mim fazer isso demora meia hora, sabe? Então, coisa está um pouco injusto. É engraçado porque, nesse momento, ela não estava me culpando, a gente estava tentando achar uma solução real, sabe? Mas como essa coisa da culpa é tão fácil para ser a primeira coisa que sai. E eu lembro que eu falei, eu tentei arrumar as crianças uma vez. E, gente, todos os nossos filhos a gente era 1 ano e meio entre cada filho. Então, por mim, eles são quase a mesma idade, sabe? Então, as roupas deles, por mim, tudo igual, sabe? Então, aquele dia que eu arrumei meus filhos, o filho mais velho chegou lá com um baby look, sabe? Eu acho sapatos, eu não sei, estava indo uma coisa assim. Tinha uma mistura boa de roupas. E até Debbie fica, não era óbvio, aquele camiseta laranja sempre foi o filho mais velho, sabe? Gente, eu nunca notei que a coisa laranja era mais velho. Eu sei que é pequeno, então é para os filhos, então é simples para mim. E mais ou menos, a minha solução, mais ou menos, eu já tentei uma vez. E eu vi que ia ser uma coisa meio reativa. E eu falei, peraí, nós temos uma prática quando nós falamos Debbie e eu, nós temos essa prática que a gente brinca um pouquinho, mas é uma coisa que salvou a minha vida bastante. E eu falei, peraí, eu vou colocar um ré, sabe a marcha ré no carro? E eu faço assim, Debbie, eu vou fazer um ré. Uma vez, porque o que acontece, aí começa a falar alguma coisa que não vai num lugar bom, sabe? Ela vai ficar reativa da coisa, eu estou culpando, não é bom. Então eu quero refalar o que eu quero falar. Então eu dei um ré. Eu falei, então, o que nós podemos fazer onde eu posso ajudar mais? E a gente começou a conversar e eu falei o seguinte, Debbie, faz o seguinte, porque eu sei onde a cama dos meus filhos é, sabe? Então eu falei, se você separa a roupa de cada filho e coloca em cima da cama deles, não vai ter nenhuma confusão, sabe? Então a gente criou uma solução, por quê? Porque a gente saiu dessa coisa de culpando um ao outro. Quem é culpa do atraso? Quem é culpa que nossos filhos não estão vestidos certo? Quem é culpado nessa coisa? A gente saiu desse baixaria, porque esse é o que é. É uma coisa que não produz nada positivo. E a gente foi por um caminho bem mais alto, que era o quê? Procurando soluções.
Então, quando a gente tem raiva, a gente estava no trânsito, não, mas esse cara fazendo isso, era outra coisa que eu tentei parar de conversar com as pessoas do carro na frente, sabe? Então, não é culpa dele, quem sabe o que está acontecendo na vida dele. Então, eu tentei ficar mais calmo até no trânsito. Esse cara fala, quando brigo com você, parece que você nunca fica bravo comigo. Como que você consegue controlar sua raiva? E ela fala, eu só vou e limpa o vaso sanitário. E como isso ajuda? Eu uso o seu escova de dente. Então, homens, eu quero falar agora, é um perigo para escovar o dente. Impaciência é outra coisa. Quando a gente está impaciente, sempre a gente está culpando a outra pessoa por isso. Egoísmo, eu não sabia bem. A falta de sendo liberal com ofertas e ajudando outras pessoas. É fácil para falar, se eu ganhava mais, eu dar uma oferta, eu dar um dízimo, eu faço essas coisas que eu sei que deve fazer. Então, é uma desculpa, eu não estou ganhando o suficiente. Se eu ganhava como essa pessoa, eu faria esse coisa. Esse é culpando, e essa linguagem a gente precisa tirar do nosso vocabulário. Insubordinação, a mesma coisa. Eu fico mais submisso se meu chefe me tratava melhor, sabe? A vida de José é um bom exemplo de uma pessoa que sabia bem como honrar e ser submisso até a autoridades que não trataram ele bem. Amargura também. Se você sabia o que essa pessoa fez na minha vida, você vai entender. Esse está culpando. Quero terminar com essa história que aconteceu. Eu mudei o nome dessa pessoa por Chico porque é uma história real. Esse cara era um jovem, ele estava gostando muito da namorada dele, e ele marcou um tempo, ele conheceu a menina por muito tempo antes de conhecer os pais. Os pais não eram parte da igreja e demorou um tempo para conhecer os pais. Então, eles marcaram um dia que ele foi para a casa dos pais para comer um churrasco, fazer uma atividade lá. E ele não estava sentindo muito bem naquele dia, mas ele foi do mesmo jeito, porque faz tempo eles marcaram esse tempo. Então, ele foi por esse caso. E o estômago, eu não sei, ele comeu alguma coisa ruim naquele dia antes, alguma coisa, mas o estômago dele era complicado, sabe? Ele percebeu que vai ter uma guerra, sabe, dentro dele. Então, ele estava pensando, então eu vou usar esse banheiro que todo mundo, sei lá, pode ouvir ou alguma coisa. Ele decidiu, não, eu vou usar o banheiro lá em cima. Então, ele foi lá no segundo andar, ele achou o banheiro, ele pousou lá e resolveu a situação dele, sabe? Expulsou esse demônio, sabe? Foi uma boa obra lá, sabe? Realmente, finalmente ele terminou tudo, ele se sentiu bem melhor. Graças a Deus, coisas assim. E quando ele deu uma olhada onde tem aquele rolo, sabe, era vazio. Não tinha nada. E ele pensou, ixi, e agora o que eu vou fazer, sabe? E ele tinha uma ideia que veio da criatividade dele. Então, porque ele tirou as orbas dele, e ele fez a limpeza, sabe, com esse artigo de roupa. Mas depois ele pensou, o que eu vou fazer com essa coisa, sabe? Então, ele estava pensando, ele olhou aquele cestinha tão bonitinho lá, sem tampa, e ele pensou, não vai ser lá, coisa assim.
E ele abriu a janela e ele olhou. E ele viu lá no quintal, tinha algumas plantas lá, sabe? Na parte do jardim, coisa assim, sabe? E ele calculou mais ou menos o trajetório. Se ele joga bem forte, sabe? Ele acha que vai alcançar lá no jardim, né? Então, ele fez o que ele precisa fazer, nunca joguei assim, mas ele deixou assim. E ele jogou com a mais força possível fora e realmente foi lá dentro das plantas lá, sabe? Então ele ficou extremamente feliz, sabe? Então não tinha nenhuma problema, sabe? Ele desceu lá, continuou assim. Na próxima semana, ele foi lá na casa dos sogros, né? Mais uma vez. E a mulher chegou e depois de um tempo, de uma maneira bem discreta, ela falou: "Ô Chico, esse é a sua cueca, sabe?" E sabe aquele coisa que acontece às vezes, quando pessoas pegam a gente inesperadamente? Ele falou: "Não é meu." Ela falou: eu sei que é teu, então só fica com isso, não é nenhum problema." E ele ficou com vergonha agora, porque ele mentiu agora, sabe? Então, agora ele precisa decidir: eu vou na frente ou eu vou, sabe? Então, ele tinha vergonha, ele era nervoso, ele falou: "Pastor, não sei porquê", mas eu falei: "Não é meu, não é meu." E ele negou 3 vezes, acho que quem sabe a galinha fez barulho, não sei, sabe? Mas ela falou: "Olha, Chico", e ela mostrou. E a mãe dele colocou o nome dele na própria... A gente ama você, mãe. Ai, ai, ai. Não é fácil, não. Sabe o que é? Culpa, coisas que a gente faz. Independente, a gente negando, independente, a gente fala: "Não é meu, não é isso." Independente. Sabe o que é? Essas coisas tem nosso nome escrito nisso. Eu falo isso em muito amor por vocês, sabe? Eu não sei. Eu vou começar com vocês, pais. Sabe, ninguém está apontando o dedo, você está criando mal aos seus filhos, coisas assim. Mas é possível, tem coisas, vocês sabem, precisam mudar no seu lar. Então a coisa não é culpando, tentando achar quem é culpado. A coisa é o momento para ver se a coisa tem seu nome. Não, nós podemos fazer uma coisa melhor. Então, você tomou o primeiro passo, que é muito importante. Parou de culpar outras pessoas, outras situações. Agora, você começa a buscar o que nós podemos fazer. Busca ler livros e faz a mudança necessária. E sabe o que vai acontecer? Bênção vai ser atraído por seu lar. As coisas vão ser melhor cada dia mais. Esse é o que vai acontecer, mas tudo começa parando de culpar. Amados, tem pessoas que até estão culpando Deus, como Adão. Coisas ruins aconteceram em sua vida. Às vezes a gente pensa: como é possível que o Deus que ama a gente tanto permite coisas tão horríveis para acontecer em algumas situações? É possível você se sentiu desprotegido, é possível você sente que Deus não estava lá naquele momento, você estava precisando. Eu estou falando contigo que Deus estava lá. Deus é soberano. A gente não entende os pensamentos deles, não é como nossos.
e os caminhos deles não é como nossos, então a gente não entende não. Mas ele estava lá. Sabe, é um momento para parar de culpar. É um momento para tomar responsabilidade por seus próprios passos que você precisa tomar. Como fica em pé?